Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro dos Caminhos do Direito. E aí, você já achou o seu caminho? Eu espero que você navegue em nosso canal, porque existem vários convidados que podem agregar ao seu caminho profissional e fazer com que a sua trajetória seja facilitada ao longo da sua vida. Hoje eu vou receber uma advogada militante aqui na Grande São Paulo, em São Bernardo do Campo. Ela se graduou em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é uma faculdade municipal. Ela vai explicar um pouco dessa logística da faculdade da qual ela fez a graduação. Ela acabou de concluir o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil pela Fundação Getúlio Vargas e ela vai explicar os projetos que ela participa e também a causa ativista a favor do feminismo também aqui em São Paulo. Então seja muito bem-vinda, Moniz, ao nosso canal. Eu já vou te passar a palavra para você falar um pouco da sua graduação, como que foi o ingresso do curso, e aí você vai desenvolvendo o papo de acordo com o que eu te apresentei aqui. Perfeito, Fernando. Primeiro eu queria agradecer imensamente o convite. Eu estou acompanhando o crescimento do canal, acompanho o canal, o crescimento do canal. Enfim, eu acho uma iniciativa brilhante da sua parte. Sou uma apoiadora e, enfim, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho da minha trajetória. Como você disse, eu sou de São Bernardo do Campo, sou do Grande ABC, né? Levo comigo essa bandeira de ser do Grande ABC. E assim, eu cheguei no mundo do direito um pouco meio por acaso. Eu acho que eu fui escolhida. Eu não escolhi, eu fui escolhida. Eu queria ser artista. Eu fiz 8 anos de teatro. Sim, 4 anos foram profissionalizantes, né? De teatro mesmo, né? Em arte dramática, na fundação, eu já ia falar FGV, não, mas né, na Fundação das Artes. Então, técnico em arte dramática na Fundação das Artes em São Caetano, que aliás, né, meus professores foram sempre uma referência na minha vida. E assim, eu queria ser artista, eu não queria ser advogado, eu queria ser artista, eu queria trabalhar com arte, eu queria ser atriz. E aí chegou na época do vestibular e tal, aí eu falei para minha mãe, mãe, olha, eu vou fazer arte dramática e o que vier de faculdade eu vou fazer. Aí eu fiz a FUVEST, eu passei em História e aí o curso era ou de tarde ou à noite. Eu acabei não fazendo, sim, porque eu queria fazer arte dramática. Aí minha mãe falou, filha, se inscreve no vestibular da Direito de São Bernardo, eu acho que você tem a cara da faculdade, eu acho que vai ser um mundo legal para você. Bom, fui lá, me inscrevi, fiz o vestibular, passei. Aí comecei, primeiro ano. De manhã eu estudava Direito, à noite eu estudava teatro. Só que eu era uma menina era uma menina ainda, né? Eu tinha 18 anos, e aí eu era um pouco revoltada, porque eu queria fazer arte, sabe? E aí vinha aqueles professores, juízes, desembargadores, aquelas pessoas, assim, muito restritas, e eu assim, nossa... E eu com aquela cabeça já revolucionária, imbuída por tanta literatura teatral, imbuída por muita coisa. E aí eu falava, isso não tem nada a ver comigo, tal. E aí eu ia com a camiseta, com a roupa do teatro, eu ia na faculdade de Direito. Que era errado, porque as pessoas distanciavam as pessoas, Parecia né? um curso de artes, né? Eu ia com as camisetas da temporada, eu ia assim, a minha mãe conta essa história, muito engraçada, mas é verdade, eu passei por um período assim de escolha muito difícil, muito difícil. E aí, quando eu fui despertar para o mundo do direito, quando eu me formei já, né, profissional na arte, eu vi que eu precisava, o sentido de tudo para mim era mudar a vida das pessoas. Eu precisava mudar a vida de alguém. E aí eu percebi que no teatro, aqui no Brasil, a gente não tem a cultura, o acesso à cultura é um acesso caro, né? Mesmo um espetáculo de graça, às vezes você não consegue um ingresso, é caro você chegar naquele local, enfim, a gente, né, tem N problemas, enfim, em relação a isso. E aí eu vi que a arte não movia isso em mim, essa humanidade. Ela move a minha humanidade, mas não essa de querer mudar a vida das pessoas. E aí no 4º ano, quando eu mandei meu currículo, eu fui fazendo estágios em vários escritórios, e, enfim, não fui me encontrando. Foi quando abriu uma vaga para o anexo do Juizado Especial Civil de São Bernardo do Campo, que eu me inscrevi e a juíza, né, a doutora Gabriela Calasso Costa, a quem eu devo tudo, me chamou para ser estagiária dela.
E aí eu percebi que com o direito a gente podia realmente tutelar a vida das pessoas, que era verdade, que aquilo acontecia, porque até então eu não tinha essa ideia, né, que o direito alcançava a vida das pessoas e que de fato a gente consegue mudar. Porque no anexo a gente recebia gente que morava no Areião, gente que morava no Montanhão, no bairro dos Casas, dos Alvarengas, que são pessoas muito humildes e que precisavam às vezes de rever uma cirurgia, rever um seguro, assim, todo tipo de tutela que você possa imaginar, que cabia no JEC, vinha pra gente e a gente atendia. Eu gostava tanto daquilo que me apelidaram de Rainha dos Velhinhos. Que bom também, né? Isso é sinal de que você ajudava, né? Sim, porque sempre vinha um velhinho aí me trazia chocolate, panetone, eu ganhei, assim, eu acho que a coisa mais legal que eu ganhei, assim, foi um cacau de Ilhéus, me trouxeram um cacau de Ilhéus enorme, não sabia o que fazer com aquilo, mas levei, porque eu ganhei do assistido e tal. Aliás, foi um caso bastante marcante. E aí depois eu me formei, eu falei, bom, eu vou ser defensora pública, porque esse é meu espaço de fala, é isso que eu quero fazer. A doutora Gabriela saiu do anexo, né? Eu mesmo formada ainda trabalhava lá, tal. A doutora Gabriela saiu e aí meu mundo falou, nossa, o que eu vou fazer agora? Isso você já estava no 5º ano já? Sim. Aí o que eu vou fazer agora? Aí, bom, comecei a pensar que matéria que me despertava interesse. Que matéria que me desperta interesse, além, né, da humanidade, da arte e tal, processo civil. Eu sempre fui processualista. Eu gosto de analisar os processos. Seja o processo criativo, seja o processo de conhecimento, seja o processo de elaboração de uma peça, ou seja, de uma peça de arte ou uma peça de direito, eu gosto de observar o processo. Porque um processo bem desenvolvido, o deslinde do processo desenvolvido, ele traz um resultado incrível. Ele traz um resultado, né? E isso que me move, né, a estudar processo civil. E aí eu, né, conversei muito com a minha mãe, né, que é a minha grande companheira de vida. Minha mãe, enfim, é doutora pela USP e tal. E minha mãe trabalhou muito tempo com a educação, então a minha mãe sempre me ajudou muito a conversar sobre isso. Ela falava, bom, filha, se é o que você quer, né, ser processualista e tal, vê, né, mas não sei, né. Aí eu falei, não. E aí eu fui para a FGV estudar processo civil, né, fazer a pós. E aí, concomitante, eu fui trabalhar em escritório. Aí o primeiro escritório que eu trabalhei era de Fashion Law. Fashion Law que é bem jovem, né? É bem o tema, jovem, né? É trabalhar com moda, é trabalhar com direito autoral de moda e tal. Então, eu gosto muito de moda. Gosto da expressão moda e tal. Mas aí, quando você começa a trabalhar com isso, você começa a ver uma outra face, né? Ou seja, quanto trabalho de designers independentes era cópia ou enfim... Era os bastidores do que os acontece. bastidores do que acontece. E aí aquilo me movia, assim, me deixava, né, era ambíguo para mim estar ali, né? E aí eu acabei saindo desse escritório, indo para um outro que o dono do escritório falou, você tem um talento. Ele olhou para mim e falou, você tem talento para direito de família. Eu falei, nossa, né? Nunca ninguém falou isso para mim. Não, vem trabalhar comigo, tal. Era um pequeno escritório no Ipiranga. E aí foi que realmente deu certo, assim. Os casos mais difíceis, casos LGBT, caso de alienação parental, casos, assim, de divórcios muito complicados, enfim. Todo tipo de causa vinha para mim, né, como advogada júnior, ele, né, claro, fazendo as observações. E aí eu falei, bom, eu acho que advogar nesse sentido é muito bom. Acabei saindo do escritório, conversando muito com a Fernanda Darcy, que é a minha sócia, Sua atual sócia agora. Sim, minha sócia, minha atual sócia, e minha irmã de luta, minha irmã de vida, há 14 anos é minha amiga, né? E recentemente minha sócia, ela falou, amiga, vem aqui, vamos, ela também nesse ideal tal, de não, vamos pensar alguma coisa para atuar mesmo, que eu acho que é a nossa. Me chamou e falou, vamos reabrir o escritório do meu avô, né? Com a minha mãe e tal. Porque o avô dela é um advogado muito conceituado em São Caetano do Sul. E aí, bom, mudamos o layout, chamamos novos clientes e tal. E nós começamos a nos envolver com as advogadas mulheres. Mulheres negras, mulheres de todo tipo de classe social,
advogadas que militavam em diversos lugares de São Paulo e essas vozes se uniram. Olha que legal. E aí foi quando a gente começou no escritório a trazer um viés feminista. O que é trazer um viés feminista? É a gente fazer uma análise do processo observando a igualdade, né? Porque quantos casos de alienação parental a gente também não tem do outro lado, também há uma desigualdade na relação. Não é só administrar o processo para a mulher, mas para as partes, para a igualdade entre as partes, tutelando a criança, tutelando o menor. E foi a partir desse momento que as coisas começaram a acontecer. Nós fomos contempladas com a Bolsa de Estudos Avon, fomos para o IBC CRIM, sim, foi muito legal. E aí você, a rainha dos Dos idosos, velhinhos, né? a rainha dos velhinhos. Velhinhos ali, você conseguiu pegar também, que é uma minoria, né? Você conseguiu ter esse tratamento diferenciado para quem não é assistido, né? Para quem não tem uma defesa técnica, mas você aplicou isso à realidade feminina, né? Às mulheres. Então eu acho que você foi pegando toda aquela bagagem e aí que somou e você encontrou uma amiga sua que estava com esse propósito também de construir ideias. Eu acho que é digno de ser compartilhado aqui para quem está assistindo. Porque às vezes você não deu certo naquele caminho, mas nada impede de você pegar aquela experiência que deu certo ou que não deu certo e trazer para a sua vida, né? Para você aplicar aquilo na prática, que foi o que você fez. Com certeza. Não, com certeza. E assim, eu acho que a gente tem que procurar estar com as pessoas que são semelhantes, que têm vozes semelhantes à nossa, para que as coisas aconteçam. Então, as coisas foram acontecendo porque a gente foi se unindo. A Fernanda estava muito atrelada ao direito penal, aí eu também comecei a estudar com ela, a gente começou a ler muita coisa junta. Aí depois ela começou agora a estudar, né, sobre dignidade de toda a população LGBT+, enfim. E nós conseguimos no escritório elaborar tudo isso porque as duas estudam muito. E o processo de tudo isso. Eu queria retomar uma questão sobre a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né? A faculdade é uma autarquia municipal, então ela é uma faculdade pública, né? Sim. Assim, parcialmente particular, porque ela é paga, né? A gente paga uma mensalidade hoje. Na minha época se pagava bem menos do que a época que é agora, né? Mas é uma autarquia municipal, a gente sofre, né, com orçamentos, enfim. É muito difícil dialogar, né, com o orçamento e a vontade dos alunos e tudo, mas é um lugar que eu não consigo me desvencilhar. Eu sou conselheira do núcleo de estudo de arbitragem, né, quando tem algum problema, alguma coisa, eu sou chamada, eu vou lá, né, eu gosto de estar no meio dos jovens e gosto de estar com a minha casa, né, porque o ABC é a minha casa. Eu tenho, né, duas formações, que é Direito de São Bernardo e a Fundação das Artes, e é onde eu gosto de estar para ouvir o que está acontecendo, né? Hoje é engraçado que os lugares que eu mais estou é na FGV e agora aqui com você, meu companheiro, gente, de São Francisco. E assim, o meu conselho, se eu puder dar um conselho... Já ia te franquear a palavra aqui. Não, então, já você já está entrando na fase final da entrevista, mas eu queria que toda essa bagagem que você disse aqui, né? Eu acho que às vezes alguém pode estar entrando em um estágio no GEC, que nem você entrou, ou então em algum outro local. Você passou por tantos locais durante a sua faculdade, depois também por alguns locais. Você ressaltou que no Fashion Law, apesar da sua paixão pela moda, não era aquilo que você imaginava que fosse, né? E aí que você pegasse toda essa bagagem, todo esse contexto de erros e acertos e desse um conselho para quem está nos assistindo e que você falou, né? Acho que eu acho que é muito... Como que eu posso colocar aqui?
É muito gentil da sua parte. Tipo, você, eu gosto de estar com jovens, mas você é jovem, né? Não sou tão jovem. Eu gosto de estar com os jovens estudantes, É, meninos de mas 18, 19 então anos. eu acho que Eu adoro. eu sempre faço essa analogia, que se você pudesse mandar um recado para quem está nos assistindo aqui, mas também mandar um recado para aquela Monize que estava lá com 18 anos, querendo ser atriz, com ideais muito ativistas no mundo da arte, e aí você vem e traz um viés jurídico. E aí eu queria que você desse também um recado para quem possa estar nessa situação entre a arte e o direito e também para quem está assim perdido, porque a gente encontra muitos acadêmicos, principalmente no quarto e quinto ano, completamente perdidos, porque eles gostam de algumas matérias, mas só que não têm oportunidades profissionais naquela matéria, e aí você acaba que você vai pegando o que tem, né? Aparece aqui emprego, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas. Então, assim, às vezes Sim. você atua em outras áreas que você não gostaria de atuar naquele momento, mas só que a sua hora vai chegar e as coisas, muito devido à sua competência, ao seu interesse, né? Que você foi atrás, você estudou, você é uma pessoa que se dedica, e você vê isso pela nossa turma, que né, você sempre está aqui participando, né, com os professores tanto da Argentina, Colômbia, enfim, você sempre está participando, então você vê que você corre atrás. Então acho que é um conselho que você pode deixar aí. Então, eu sou uma pessoa, apesar, né, da minha idade, eu sou uma pessoa que teve uma vida muito rica, assim, no sentido de rica de experiências, muitas experiências. Eu acho que, claro, eu não vou contar ela inteira aqui, mas ela daria um livro, assim. Outro dia eu pensando sobre isso, falei, nossa, tantas coisas se passaram até chegar aqui. E eu não sei, eu acho que o jovem estudante é o que eu falo por exemplo, para os jovens do NEPA, né, do Núcleo de Estudo, eu falo. Primeira coisa, assim, eu sempre falo, estuda processo civil. O mínimo você tem que saber. Porque processo civil é a matéria que você tem que sair da faculdade sabendo. Já saio defendendo a minha, né? Mas eu falo para eles, vocês têm que saber processo civil. Porque se você encontrar um trabalho, se você encontrar um estágio tudo e souber o mínimo de processo, você já vai se destacar. Se você já apresentar coisas diversas, poxa, já li o Dinamarco, já li o Neri, já li o Humberto Teodoro, já sei, Barbosa Moreira. Barbosa Moreira, também grande Barbosa. E aí você já vai, né, se destacando e atraindo esse conteúdo, você precisa se apropriar daquele conteúdo. Você precisa se apropriar daquele conteúdo, seja qual for a sua matéria de interesse. E tomar isso como seu, e tomar esse conhecimento é um processo que leva um tempo. E você tem que estudar. Você tem que sentar, priorizar. É esse momento da sua vida, de estudo, leitura, e enfim. Eu leio e estudo muito, muito assim, muito. E sou engajada em muitas coisas, porque a minha cabeça ela precisa estar oxigenando, assim. O pensamento precisa estar oxigenado, porque senão eu não vou produzir, não, né? Eu tenho que me sentir produzindo. E assim eu acho que são os jovens de hoje, que a gente vive uma ansiedade, um momento. O meu conselho, assim, o que eu falaria é: tente se manter produzindo. Procure pessoas que tenham a ver com você. Procure grupos que tenham a ver com você. Eu gosto muito do direito do trabalho. Então vai procura a sua turma. Procure a sua turma. Porque as oportunidades vão surgindo a partir do momento que você toma para si aquele conhecimento. Eu tenho hoje para mim que eu sou uma advogada feminista. Eu defendo o direito das mulheres. Eu defendo o direito da igualdade entre os homens e as mulheres. E isso traz um peso para o processo muito grande. Eu tenho que saber ouvir, eu tenho que fazer o exercício da escuta constantemente. Então, o jovem estudante hoje ele tem que fazer o exercício da escuta constantemente. O que eu vejo dessa nova geração, gente, escutem, ouçam, né? Falem menos, né? A gente vê hoje, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo gritando, gritando, gritando e ninguém se escuta. Sim.
sabe? Vamos escutar mais. O exercício da escuta é fundamental para o exercício da advocacia. Se você quer ser um bom advogado, escute. Faça o exercício da escuta. Porque quando você faz esse exercício imediato, que o seu cliente vai te buscar e, né, escuta o que ele tem para te falar, já vai desenhando o caso, já vai buscando as saídas, você já desenha o contencioso estratégico, pensando em processo aqui, que é a minha área, né, que é a área que eu estudo, você já desenha o contencioso estratégico daquele litígio e já vai desenhando o processo para chegar numa resolução. Porque hoje, essa geração que vem com nova, ela vai ter que trabalhar com a justiça multiportas. Sim. E quem faz o exercício da justiça multiportas é o advogado, não é o juiz. O nosso juiz ainda não está preparado para fazer esse exercício. O judiciário inteiro, né? Tá meio... Ele não está preparado. Crise. Quem traz como será a decisão adequada ou a decisão que vai melhor, porque não precisa ser uma decisão que é chancelada por um juiz, mas trazer qual é a questão e qual é o problema desse seu cliente. Qual é, de fato, a raiz do problema e trazer para ele uma solução que pode ser ou não a via judicial. Pode ser uma mediação, pode ser a conciliação, pode ser... Qual a solução? A arbitragem? Qual é a solução para esse problema ou para essa pessoa? Enfim, cabe a essa nova geração de advogados saber atuar com a justiça multiportas, que foi um conceito importado, aqui eu vou abrir um parênteses, né, foi um conceito importado para a gente, né, da justiça multiportas, que é aquela ideia de corredor e várias portas, aí tem a porta da mediação, a porta da conciliação, e aí o juiz americano, né, ele toma conta do processo e aí ele remedia e fala, aqui vai para mediação, aqui vai para não sei o quê. O juiz nosso, ele não está acostumado com esse exercício. E vai levar muito tempo para que o Código de 2015 seja apropriado dessa forma. Então, cabe ao advogado fazer a conciliação, a mediação, assim, encaixar o caso do seu cliente, né? Porque através do exercício da escuta você vai conseguir ver qual é o tipo de decisão que melhor vai atender essa questão. Então, por fim... Por fim, o meu conselho para o jovem estudante de direito, ou para quem está nesse momento da busca, né? Eu não sei se é isso e tal. Tenta achar a sua turma. Ache a sua turma. A minha turma é com as jovens advogadas, feministas, que estão lutando aí por uma série de direitos, e eu me vejo muito com elas. E você tem prazer no que você faz? Tenho profundo prazer em estar com causas individuais, batalhando, por exemplo, na alienação parental, que, já vi diversas vezes acontecer, ou batalhando numa ação de alimentos, né? Eu me sinto assim, combatendo no bom combate, sabe? Assim, eu gosto desse termo porque é combatendo, eu me faço combativa quando necessário e me faço, faço exercício da escutativa, né? Faço exercício da escuta quando necessário, mas na hora do combate, o outro advogado, enfim, e desenhando aquele processo. E o mais importante, fazer com que o meu cliente seja homem, seja mulher, né, quem quer que seja, né, que se sinta representado, que se sinta ouvido. Isso é o principal do exercício da advocacia. Essa representação. E às vezes a gente toma o processo pelo processo em si e esquece disso. E isso é a raiz de tudo. Então, jovem estudante, procure sua turma, estude e, assim, procure o que você tem prazer em fazer. Assim, eu tenho prazer em estar com pessoas, eu quero lutar pelo direito das pessoas, me vejo bem assim. Como você se vê? Como você se dá bem? Você tem que se sentir bem fazendo aquilo, porque senão, né, você vai cair numa depressão, ou se não for o direito, é que eu optei pelo direito, mas se não for o direito, siga a carreira que você quer. Eu gosto mais de gastronomia, eu quero seguir gastronomia. Vá em frente, procure a sua turma, tome bons vinhos, coma bons pratos. É a mesma coisa que eu digo pro pessoal do direito. Se você quer um bom conhecimento, vá para bons livros, vá para bons professores, vá para bons cursos, porque você vai encontrando gente e você vai trocando, e a troca é a coisa mais rica que a gente tem no nosso mundo, pelo menos eu vejo assim, sim, né? Sim. Que a nossa troca
é uma preciosidade. Para finalizar, eu queria dedicar o vídeo para a doutora Gabriela. Eu Você até falou vou ficar dela já, emocionada, né? mas eu queria dedicar para ela. Que legal. Que foi uma pessoa que foi muito importante na sua história profissional, né? E sempre você tem que se inspirar em pessoas, né? E Claro. você se inspirou nessa profissional que Sim. foi um ícone na sua vida. Sim. E talvez esse vídeo você inspire alguma pessoa que esteja assistindo. Sim, não, foi breve aqui, mas eu dedico meu vídeo a ela porque, bom, foi ela, né? Eu fico emocionada. E assim, espero servir aí de inspiração, ou que se o pessoal pode me buscar nas redes sociais para conversar, eu me coloco à disposição. E, enfim, é isso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhecer. E a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, pessoal. Se inscrevam, hein? Se inscrevam, que o canal é muito bom. Tchau, tchau.